E aí você deve se questionar, né? Mas como identificar, né? Porque uma coisa é a parte teórica, é o conceito, que vai nortear a nossa prática, mas como que realmente vamos identificar esses conceitos dentro da nossa prática? Vamos ver agora. Então, você deve se questionar, né? Como então identificar esses reais conceitos dentro da nossa prática, né? De avaliação, de acompanhamento farmacoterapêutico. Vamos ver responder então alguns questionamentos. Como diferenciar uma reação adversa ao medicamento de um evento adverso ao medicamento? Tendo como base, né, aquele conceito ampliado de evento adverso ao medicamento, a gente tem a compreensão de que toda e qualquer reação adversa, ela vai se tratar de um evento adverso. Mas nem toda reação adversa, já que a reação ela vai acontecer em doses usuais, ela vai ter uma relação causal com o medicamento em si, nem toda reação vai se tratar de um evento adverso. E aí, nessa análise, né, nessa estratégia de percepção do que realmente se trata, você deve se questionar. Foi causado pelo uso de um medicamento em dose comumente utilizada? Ou seja, se foi, vai tratar-se de uma reação adversa ao medicamento. Tem relação causal com a doença de base? Se tiver essa relação causal, você já descarta, né, tanto reação como evento, já que foi um sintoma, né, um efeito que a própria doença causou. Precisou de uma intervenção após a ocorrência, ou seja, ela foi uma reação, teve uma manifestação, né, de uma sintomatologia que não foi esperada dentro do processo de cuidado daquele paciente e que exigiu a intervenção, seja profissional, ou seja cirúrgica, ou seja da utilização de outro medicamento que viesse minimizar ou mesmo bloquear a ocorrência dessa reação, porque se houve essa intervenção, já vai se tratar-se de um evento adverso, né, e não só relacionado à reação em si. Ou não, ela foi uma reação que aconteceu e desapareceu com o passar do tempo, né, sem a necessidade de nenhuma intervenção. Como diferenciar, então, a reação adversa de um medicamento de um efeito colateral? Teve, então, relação com a dose que foi comumente utilizada do medicamento? Se sim, vai tratar-se de uma reação. Tem relação com o mecanismo de ação do medicamento? Se sim, vai se tratar, então, de um efeito colateral, né, que foi de acordo com as características farmacológicas daquele medicamento. Já se esperava a ocorrência da situação, ou seja, foi um efeito que já dentro do processo farmacoterapêutico já se esperava a ocorrência desse efeito? Se sim, vai se tratar-se de um efeito colateral, já que ele pode ser esperado. A reação adversa ela já não tem a ideia de que vai acontecer. Como diferenciar, então, uma falha terapêutica de uma queixa técnica? Há, então, uma alteração na coloração do medicamento, se há alteração nas características físicas do medicamento, então vai se tratar-se de uma queixa técnica e não de uma falha terapêutica. Tem relação com o objetivo terapêutico, e aí sim vai se tratar de uma falha terapêutica, né? Já que se almejava atingir um objetivo, ou seja, se almejava diminuir a sintomatologia em uma determinada situação, e não ocorreu por outros fatores que influenciaram, ou adesão medicamentosa, ou ineficácia terapêutica. E aí vai se tratar, então, de uma falha terapêutica.
houve mesmo a utilização do medicamento, já que, pensando, né, no contexto da adesão, se o medicamento está sendo utilizado, suas características físicas, químicas estão bem adequadas, né, para aquele tipo específico de medicamento, mas não houve a utilização do medicamento, então vai se tratar de uma falha na adesão, ou seja, de uma falha terapêutica. Como, então, diferenciar uma reação adversa ao medicamento de uma alergia medicamentosa? E aí você deve se questionar, o medicamento ele foi administrado em doses usuais, e aí vai se tratar, então, né, de uma reação adversa ao medicamento. O paciente já apresentou sintomas usando o mesmo medicamento ou outro da mesma classe, e aí tem essa característica, né, da alergia, ela ter essa condição de proporcionar alterações imunológicas ou genéticas relacionadas à classe do medicamento, ou seja, ao mecanismo de ação desse medicamento. Então, se o paciente utilizou um medicamento que é pertencente a essa mesma classe, então, consequentemente, outro medicamento que vai agir no mesmo mecanismo vai apresentar também a mesma tipo de alergia. O sintoma foi quanto tempo após a administração do medicamento, já que a alergia medicamentosa ela ocorre logo após essa utilização, né? Logo após essa exposição ao medicamento. A reação adversa não, ela pode ter um tempo mais demorado, ela pode ter um tempo de ação do fármaco no organismo e só depois, só em seguida, vai ter a apresentação real da reação. Então, quem pode e onde notificar? Então, qualquer profissional da saúde que tem essa percepção de que ocorreu qualquer evento, qualquer reação, qualquer falha terapêutica, qualquer interação medicamentosa deve fazer essa notificação, né, dentro dos sistemas de notificação, que esses sistemas eles vão, então, mensurar esses dados e, a partir desses dados, vão propor estratégias de melhoria. Além disso, a população em si também deve trazer, né, esse registro, porque a partir desses registros é que essas ações elas vão ser norteadas, né, já que vão saber com quem está acontecendo, principalmente essas reações, vão saber quais reações estão acontecendo, quais eventos estão acontecendo, e a partir disso vão tratar, né, de ações preventivas, ações de melhoria dentro do serviço de saúde. E aí, onde que então acontece essa notificação? Inicialmente no prontuário do paciente, né, já que é o documento que deve conter todo e qualquer registro que venha a acontecer dentro do cuidado relacionado a esse paciente, não só relacionado ao medicamento, mas toda e qualquer ação, intervenção, metaterapêutica que se preconiza com aquela situação. E além disso, né, no Brasil, a gente tem 2 sistemas de notificação, que o Vigimed ele foi desenvolvido a partir de julho de 2020, que veio, né, com a ideia de substituir, de melhorar o Notivisa, né, o sistema de notificação da vigilância sanitária. E o Vigimed ele veio está, né, atualmente direcionado para os eventos adversos, tanto relacionados a medicamentos como vacina, a utilização de vacinas, né, e o Notivisa ele está relacionado a queixas técnicas, a falha terapêutica, inefetividade, dentre outros relacionados à utilização do medicamento. Então, que dados precisamos para fazer essa notificação? Já que essa notificação ela vai fazer, né, todo o direcionamento dessas ações. Inicialmente, precisamos dos dados do paciente. Esses dados, né, vêm de informações relacionadas à admissão do paciente, como que, por qual queixa ele veio a ser admitido naquele serviço, ou por qual motivo ele está sendo acompanhado naquele serviço, comorbidades, utilização de medicamentos de forma contínua, dentre outros fatores. Idade, sexo,
peso, dentre outros. A descrição da situação ocorrida, ou seja, a partir da percepção de que ocorreu um evento, de que ocorreu uma falha na farmacoterapia, trazer uma descrição de como aconteceu realmente, né, dos fatos, e há uma importância em ter uma ordem cronológica da ocorrência, já que a ordem de utilização, a ordem temporal de utilização desses medicamentos, eles vão ser importantes para saber a relação causal, né, dessa reação, desse evento, além de todos os medicamentos que foram utilizados antes e depois da ocorrência desses eventos, além de ser necessário identificar quais foram utilizados antes da ocorrência desse evento, principalmente se for utilizado mais de um, quais medicamentos foram utilizados também para tratar ou para minimizar a ocorrência dessa reação. E lembrando que não há uma obrigatoriedade na identificação do notificador, ou seja, o profissional de saúde ou qualquer indivíduo que esteja fazendo essa notificação, ela não precisa obrigatoriamente se identificar. O ideal é que todas essas informações estejam completas, né, e tenham uma ordem cronológica dos fatos, além de uma descrição da situação ocorrida, mas que não necessariamente precisa dessa identificação. Além disso, é importante destacar a questão do desfecho, ou seja, do que aconteceu no final dessa reação. Se houve o prolongamento da internação, se os sintomas foram cessados, né? Se não houve mais a manifestação da reação ou do evento, ou se houve a ocorrência de uma situação mais grave, como o caso de óbito. Enfim, o que aconteceu após essa reação, né? Trazendo assim um desfecho dessa situação. O que então devemos notificar? Além, né, de que a gente já viu de todos os eventos, todas as reações que vêm a acontecer com a utilização do medicamento. Além disso, o uso indevido do medicamento, ou seja, o uso em doses que não são recomendadas, que não estão descritas em bulas, que não são estudadas. A utilização abusiva do medicamento, né, a utilização em que há uma superdosagem e que não há uma recomendação adequada para aquela utilização, além da falta de eficácia, ou seja, quando o medicamento ele não tem o efeito em que se esperava, né, não atingiu o objetivo terapêutico daquilo que se estava preconizado desde a sua produção, né, desde o seu desenvolvimento, além da superdosagem, né, a utilização de doses acima do recomendado, do que já se tem de estudos sobre aquele determinado produto, bem como a exposição durante a gravidez ou a amamentação, já que as grávidas elas são um grupo populacional que não são incluídas, né, em ensaios clínicos, em pesquisas clínicas. Então, quando se há essa utilização de um medicamento que ainda não está sendo estudado e que ocorreu algum evento, ou mesmo que teve os efeitos esperados, é essencial que essa notificação ela seja realizada, né, seja comunicada às organizações de saúde. A exposição ocupacional, ou seja, acidentes, né, de trabalho no ato de administrar o medicamento, e tem essa exposição, há necessidade de se comunicar a esses serviços, né, o que aconteceu e o desfecho dessa situação. A indicação não aprovada em bula, ou seja, o que a gente denomina de uso off-label, ou seja, aquela situação em que o medicamento ele foi desenvolvido, né, teve uma indicação preconizada, tem-se um efeito esperado, mas que após a sua utilização foi observado que para outras utilizações também traziam um efeito benéfico, pensando, né, em algum contexto de saúde, em alguma patologia, em algum cenário de saúde, mas que não há essa recomendação em bula. Essa identificação ela é percebida somente quando se avalia, né, o risco e o benefício da utilização,
pensando, por exemplo, no cenário da pediatria, já que que essa população, como as gestantes, elas não são incluídas em ensaios clínicos, e aí acontece de trazer essa utilização dentro da prática clínica, mesmo não sendo recomendada, não sendo amplamente estudada em pesquisas clínicas. Além disso, também deve-se notificar os efeitos benéficos esperados, ou seja, aqueles efeitos inesperados, né, na verdade, aqueles efeitos que ocorreram após a comercialização e a utilização do medicamento e que foi identificado, né, algum benefício para aquela determinada população e que ainda não estava sendo estudada, ainda não estava sendo percebível, né, pelos pesquisadores. Além disso, suspeita de transmissão de um agente infeccioso por medicamento, ou seja, quando a veiculação, né, de uma suspensão, de um comprimido, de uma solução, de um creme, de uma pomada, ela venha trazer a suspeita de uma infecção, de transmissão dessa infecção, né, da disseminação. Além disso, do erro de administração de medicamentos, já que é considerado uma inconsistência, né, que ocorre no ato de administrar o medicamento, seja o medicamento endovenoso, ou seja, qualquer outro medicamento, está relacionado na prática, né, de administrar. E em casos, né, bem como também os casos de alergia medicamentosa, como já foi amplamente citados. Então, vamos agora identificar alguns casos, né, ter uma noção de como identificar esses casos dentro da nossa prática. Paciente com 29 anos faz uso de tenofovir 300mg mais lamivudina 300mg uma vez ao dia, uso contínuo. Foi então constatado uma carga viral indetectável após 6 meses de uso. Ou seja, era um paciente que havia necessidade da utilização do medicamento, só que a terapia não estava sendo tão eficaz assim. E aí, o que pode perceber-se com essa situação? Que com a alteração do exame laboratorial, tem-se uma falha terapêutica, ou seja, o paciente não está utilizando o medicamento, né? Não está tendo uma adesão à farmacoterapia que era necessário para obter os efeitos desejados e esperados do medicamento. Segundo caso, profissionais instalam uma bolsa de sangue no paciente MOFS. 10 minutos depois verificou que, na verdade, constava na prescrição de MOSF. O paciente que recebeu a bolsa desenvolveu reação febril meia hora após. Ou seja, teve aí uma confusão na identificação do paciente que acarretou, então, o erro de administração do medicamento, sendo que o paciente que não estava prescrito, ou seja, ele não estava necessitando do medicamento, no caso, né, da bolsa de sangue, recebeu essa bolsa e aquele que realmente estava prescrito e que não estava e que estava realmente necessitando, realmente não houve a administração. Nesse terceiro caso, temos, né, um paciente de 59 anos que foi admitido no serviço hospitalar apresentando sangramento no nariz. Esse paciente, então, faz uso de propanolol, 80mg um comprimido 2 vezes ao dia, metformina 500mg uma vez ao dia, civastatina 20mg uma vez ao dia e varfarina 5mg também uma vez ao dia. E aí a gente pode ter, né, então, essa percepção de que dentre os medicamentos que ele utiliza, tem um anticoagulante oral, né? E aí a ocorrência desse sangramento pode ser devido à utilização desse medicamento. E aí trata-se, né, de uma reação adversa ao medicamento que ele estava utilizando em doses que são recomendadas, mas que causou, né, esse sintoma, né, do sangramento, já que é um medicamento que comumente pode estar associado a esses sintomas. No quarto caso, temos um paciente com 6 anos de vida, autismo e esquizofrenia, faz uso de
risperidona 1 mg ou um comprimido 2 vezes ao dia, e fenobarbital 40 mg por ml, 14 gotas desde os 4 anos de idade. Mãe relata, então, que criança não está dormindo desde a inclusão do fenobarbital, que aí a criança ela segue agitada e inquieta. E aí, né, no acompanhamento farmacoterapêutico, o farmacêutico ele pode ter essa percepção de uma interação medicamentosa do risperidona com o fenobarbital, onde qual ocorre a diminuição das concentrações de risperidona, e aí não vai ter o efeito esperado pelo qual a risperidona teria que estar atuando, né, tranquilizando esta criança. No quinto caso, temos um paciente de 62 anos, hipertenso diabético, iniciou o uso de captopril 50 mg uma vez ao dia e glicazida 120 mg pela manhã. Nos últimos 30 dias de uso, observou que sua tosse no final do dia tem intensificado, se tornado mais seca e dificultado seu sono. E aqui a gente tem amplamente um efeito colateral causado, né, pelo captopril, que ele é um inibidor da ECA, da enzima conversora de angiotensina, que ela faz a degradação, né, da bradicinina, e aí acontece que com essa inibição as concentrações de bradicinina aumentam, e aí causa esse efeito, né, no sistema respiratório. E aí é um efeito que já é se esperado, já é estudado, já é descrito em bula relacionado à utilização do captopril. E por fim, temos esse caso de paciente de 5 anos de vida, 10 quilos, prescrito meropenem 1 grama, dilui um frasco em 20 ml. Fazer 6,2 ml mais 30 ml de soro fisiológico. Correr, então, em 3 horas.